Giornale Giovanna Felice, edição especial. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. O Giornale Edição Especial Mulheres recebe a chefe da seção de comunicação social da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, a oficial que ocupa a mais alta patente do segmento feminino no Exército Brasileiro em Santa Maria, e a militar do segmento feminino de maior posto a ocupar uma cadeira no Conselho Permanente de Justiça da 3ª Circunscrição da Justiça Militar, Coronel Patrícia Luiza Wisniewski. Natural de Santa Rosa, graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, formou-se no quadro complementar de oficiais, Escola de Administração do Exército, em Salvador, em 1995. Pós-graduada em Controle de Qualidade em Carne, Leite, Ovos e Pescado pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Possui curso de aperfeiçoamento de oficiais na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército, no Rio de Janeiro. Realizou estágio de resgate em áreas de difícil acesso em Santa Maria, estágio de adaptação à vida na selva em Boa Vista, Roraima, e estágio de elaboração e gerenciamento de projetos na Fundação Trompovski. Participou de missão de paz da ONU no Haiti. Realizou ainda estágio de preparação para missões de paz para oficiais no Centro Conjunto de Operação de Paz do Brasil, no Rio de Janeiro. Estágio de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos na Escola Nacional de Administração Pública e curso de Consultora de Gêneros em Estocolmo, na Suécia. Foi condecorada com diversas medalhas por seus relevantes serviços prestados ao Exército, entre elas a Medalha das Nações Unidas pela participação na missão de paz da ONU no Haiti. Estou muito honrada com sua distinta presença aqui em nossos estúdios. Você que cumpre uma valorosa e desafiadora missão, sendo a oficial que ocupa a mais alta patente do segmento feminino do Exército Brasileiro em Santa Maria. Seja muito bem-vinda ao Giornale, Coronel Patrícia. Eu que agradeço, Giovanna, a lembrança para poder aqui representar as mulheres do Exército Brasileiro pela passagem, pelo transcurso, do Dia Internacional da Mulher. Me sinto muito honrada de estar aqui e agradeço imensamente seu convite. Da mesma forma, está se representando muito bem a todas elas. Você percorreu uma longa caminhada até chegar à mais alta patente ocupada por uma mulher dentro do Exército Brasileiro de Santa Maria. Gostaria que você descrevesse como foi esse percurso, essa sua vivência nacional e internacional nas Forças Armadas. Bom, Giovanna, quando tu leu esse currículo, para mim vai passando um filme na minha cabeça, lembrando uma retrospectiva disso. Mas tudo isso começou antes de eu entrar no Exército, quando ainda aluna acadêmica da UFSM, um professor nos falou que o Exército voltaria a ter veterinários de carreira. E isso me chamou a atenção e eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu me formei, eu procurei o comando da 3ª Divisão do Exército para saber detalhes, como era possível entrar, como que era o concurso. Aquela época, isso lá nos idos de 1994, não tinha internet, não tinha as facilidades de hoje. Mas realmente, aí era tudo edital impresso, toda aquela coisa, mas aí nos orientaram muito bem. Aí fiz a inscrição e fiz o concurso no lugar onde eu sirvo hoje, onde eu trabalho hoje, que é o comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, o que para mim me orgulha muito hoje trabalhar nesse lugar. Prestei o concurso. Realmente é um grande orgulho. Com certeza, Aí prestei o concurso e a escola era em Salvador. Aí mais um desafio, que eu nunca tinha saído para morar em outro lugar, aqui no Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, Então aí fui a Salvador, o curso lá, a primeira parte é a formação militar,
Depois, o segundo semestre é a atuação, no meu caso, do médico veterinário no Exército. Como eu não tinha ainda pós-graduação, porque eu tinha acabado de me formar e passei no concurso, eu decidi que para o lugar onde eu fosse designada, aí sim, eu ia definir a área na qual eu me especializaria. Continuaria os seus estudos lá? Sim, então. Exatamente. Aí eu gostaria de ter voltado aqui para o Rio Grande do Sul, mas não abriu vaga. Então a vaga mais próxima daqui que abriu foi Curitiba, e lá em Curitiba eu fui trabalhar no laboratório de inspeção de alimentos. Então lá eu me especializei em controle de qualidade de carne, leite, ovos e pescado, como tu falastes aí, que é uma área que às vezes as pessoas não têm noção que o veterinário trabalha, e é uma área de grande relevância na nossa profissão. Sim. A gente faz análise dos alimentos que vão ser consumidos pelas nossas tropas. Importantíssimo, né? Sim, esse segmento. porque senão a questão da segurança alimentar, é muito importante para a tropa, com certeza. Então, em Curitiba, eu tive a oportunidade de fazer essa especialização, fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais, e estando lá eu soube que abriria uma vaga aqui em Santa Maria, e eu gostaria muito de voltar para cá. Aí eu consegui uma transferência, cheguei aqui em Santa Maria em 2005, de volta, e aqui em Santa Maria eu tive uma nova vivência. Além da parte da inspeção de alimentos, eu acabei trabalhando na área da logística, de recebimento, armazenagem, transporte e também de gêneros, mas dentro dessa área da alimentação. Aqui, então, fiz aquele estágio de resgate em áreas de difícil acesso, que a gente, embora trabalhe na área técnica, não podemos esquecer da parte operacional também, né? Claro. Então, tive essa oportunidade. Aí trabalhei aqui em Santa Maria até 2005 a 2009. Quando foi em 2010, eu fui transferida para Roraima, para Boa Vista. Outra experiência completamente diferente na minha vida. Outro grande desafio. Desafio por total. Força da profissão. Sim, 7.000 quilômetros daqui. Região norte do país que eu não conhecia e, por sinal, é uma região maravilhosa. Eu me apaixonei por aquela região, pelo povo de lá, pela cultura. E só que chegando lá, outra barreira, digamos assim. Não se pode servir na Amazônia sem fazer um estágio de adaptação à vida na selva. É uma maneira de prevenir que os militares, se porventura tenham alguma dificuldade, se percam na selva, saibam, tenham técnicas para sobreviver. Para sobreviver. Então, você foi muito desbravadora, né? Muito corajosa. Passei por esse estágio, realmente era Boa Vista, não chega a ser uma selva, se chama lavrado a vegetação, mas tem áreas de selva, mata bem fechada, realmente foi assim uma aventura, digamos. Uma experiência quase única. Exatamente. Mas, única. assim, que me marcou muito, porque foi uma semana bastante difícil, lá é muito quente e úmido, então exigiu muito do físico. Aí, retornando de Boa Vista, aí voltei para Santa Maria em 2013 e foi a oportunidade que surgiu aqui em Santa Maria de ir para o Haiti, que foi... como assim dizer, eu acredito que o ponto alto da minha carreira. Sim. E que na sequência nós vamos aprofundar sobre esse assunto. Ah, certo. Então, assim, foi para mim uma experiência fantástica, mas aí eu continuei de 2013 até hoje, estou em Santa Maria. Trabalhei mais um tempo com a parte de alimentos e posteriormente eu fui para o comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, onde eu estou hoje. Eu gostaria de dizer assim que a trajetória, pensando na trajetória, nem tudo foram flores, mas todos os obstáculos foram superados. E se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Eu acho que você só consegue parar para verificar a sua trajetória quando precisa conceder uma entrevista, né? Quando é convidada para uma entrevista, né? Reunindo todas essas informações, que são inúmeras informações, né? Da sua trajetória profissional. Você compartilha aqui, então, no Jornale, com os nossos telespectadores, a sua trajetória de atividade intensa, árdua, né? Com fortes desafios, não é, Coronel Patrícia? E, no mínimo, inspiradora que acumula diversas conquistas, né, inspiradora para outras mulheres, até chegar ao meritoso posto de coronel, né, e o cargo de chefe de seção do Estado-Maior. Isso, exatamente. Isso é muito gratificante para mim. Muito relevante, é um exemplo para todas nós.
Queremos levar ao conhecimento público sobre a sua missão internacional no Haiti, né, que você estava começando a falar, mas agora nós vamos aprofundar. Essa missão ela ocorreu em 2015, certo? Quais são suas considerações? O que você viveu lá? Eu conto assim, Giovana, que a missão, eu fui voluntária para ir para essa missão. É uma missão que a Organização das Nações Unidas, missão humanitária, que a Organização das Nações Unidas mantinha lá no Haiti. Então, nós precisamos passar por uma série de testes, tanto físicos como psicológicos, para poder enfrentar, porque foram 6 meses que nós ficamos dentro de uma base confinados. Para sair da base, literalmente, para sair da base, ninguém tinha autorização para sair sozinho. Todos tinham que sair dando o seu destino e quem eram as pessoas que estavam na viatura, para ter um controle do fluxo das pessoas. Então, assim, era aquela questão da convivência. Então, as pessoas tinham que estar com o seu psicológico muito bom para conviver com aquilo, estar longe da família. Tinham licenças que a gente poderia voltar para o Brasil, a gente tinha um período de folga, mas a maior parte do tempo vivíamos ou nas seções, que eram tudo container, todas container, ou nos alojamentos. Então, havia essa necessidade da gente ter essa preparação psicológica. O que me chamou, assim, muita atenção na missão foi que os haitianos, eles, embora tenham, assim, muitas dificuldades econômicas, de infraestrutura, eles são pessoas que amam aquele país. Eles amam aquele país acima de tudo. E nós nos sentimos honrados em poder ajudá-los naquela situação que eles viviam ali, né, de dificuldade. E uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui em função dessa situação que nós estamos vivendo hoje aqui no nosso Rio Grande do Sul, de seca e de falta d'água, é que uma das coisas mais preciosas para eles lá era a água. Nós fazíamos ações sociais nas comunidades e a maior alegria deles era nos ver chegar com caminhões cisternas de água, porque lá não existe água tratada, como aqui nós temos companhias de saneamento. Lá a água é toda bruta, só existe água tratada. Existiam nas nossas bases, porque nós tínhamos estações de tratamento de água, e a água ou estações que eram civis que vendiam a água a preço de ouro para a população. Muito difícil. Exatamente. Vivida. Aquilo ali nos deixava assim, eu fiquei muito impressionada. Muito abalada, né, com a situação do cotidiano. Claro, e eu lá trabalhei na parte de gestão ambiental, que também foi uma área nova que eu tive que estudar e aprender para trabalhar. E justamente na área de gestão ambiental eu tinha que cuidar do controle da qualidade da água. E eu fiquei assim, realmente foi uma coisa que me chocou, eu gostaria de falar aqui, porque nós temos que preservar. O Brasil é rico em recursos hídricos, mas se não cuidarmos, a gente não sabe em que situação vai chegar. Mas a satisfação é poder ter estado lá 6 meses, ter deixado a minha contribuição. Plantamos muitas árvores, que era a questão ambiental. Fizemos muitos trabalhos sociais com aquela população. E a experiência de vida de conhecer um povo completamente diferente do nosso. Um povo que foi muito escravizado, mas que, como eu disse, era um povo muito religioso e um povo de muita fé. De fé. E eu acho que a fé é que mantém. Exatamente, Giovana. Certamente. A fé é que mantém eles em pé. Então é difícil, né? Se não tem uma fé, uma crença, né? É difícil, muito complicado viver nesse ambiente de grande vulnerabilidade. Vulnerabilidade social é a palavra. E outra coisa que também me chamava muita atenção na parte ambiental era que desde o terremoto não existia mais nada de esgoto tratado. Então aquelas praias do Caribe lindas, com aqueles esgotos assim a céu aberto correndo. São coisas que chocam a gente, né? E a população vivendo ali no meio daquela situação bem degradante. Muito triste. Mas a nossa engenharia do Exército ajudou muito. Na questão de limpeza de muitas valas. Foi uma missão nós realmente árdua, mas satisfatória. A meu ver, muito profícua. Eu voltei bastante satisfeita de ter podido ter essa experiência. E sua experiência no Haiti, né, traz a consciência, então, das práticas
que devemos ter, né, dessas questões ambientais, da coleta com o lixo, né, Sim. e da importância do saneamento básico, né, que nós temos e que temos todos os dias, né, e que temos que preservar, que é a água. Exatamente, né? Giovana. Um bem precioso. Né? Exatamente. A água que tomamos todos os dias. E assim, só complementando mais uma questão também que eu acho interessante falar, é a questão de que nessas missões a gente convive com militares de outras nações. Lá tinham jordanianos, indianos e os nossos aqui colegas sul-americanos, então tinha peruano, boliviano, chilenos, equatorianos. Então, assim, essa diversidade cultural é uma coisa que também, assim, nos engrandece muito enquanto pessoas. E aí também entra sem dúvidas a questão que eu alerto sempre os militares, e não só os militares. Eu acho que quem tem oportunidade de estudar um idioma tem que estudar para a gente poder ter essa integração com os irmãos, tanto latino-americanos, como norte-americanos, como europeus. Para poder avançar, evoluir, né, conhecer outras culturas. Exatamente. Né? E vale salientar, né, que você foi voluntária para a missão e passou por uma seleção rígida. Né? Sim, preparação física, série de exames, exames psicológicos, né? Estágio avançado de operação de paz, onde existem simulações, situações de dificuldades, né? E que inclusive muitos homens não conseguiram passar, né? Reprovaram nesta missão. Sim, a gente infelizmente dentro de uma seleção, né, nem todos conseguem realmente. Vários colegas não conseguiram chegar até o fim. Sim. E eu, graças a Deus, consegui e tive sucesso na missão, pude colher muitas experiências, tanto profissionais e como pessoais. Isso só ratifica a sua qualificação profissional. Obrigada. Vamos esclarecer agora sobre sua experiência militar em Santa Maria. Como é realizado o seu trabalho aqui no coração do Rio Grande? Então, o meu trabalho, como eu comentei anteriormente, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava com essa parte de inspeção de alimentos. Sim. Posteriormente, eu precisei mudar de unidade, que é quando a gente vai ficando mais antiga dentro do Exército, a gente não pode exercer determinadas funções. Então, como eu já tinha sido promovida a major, aí eu fui transferida para a 6ª Brigada, onde eu estou hoje. E lá, eu tive a experiência que até hoje eu desempenho, embora sendo médica veterinária. Eu fui designada para ser uma chefe de seção, ainda como major, moderna inclusive, para ser chefe de seção do Estado-Maior, ser chefe da seção de comunicação social, ou seja, uma seção que lida diretamente com o nosso comandante, com o general, o assessorando nesses temas relativos à comunicação social, relação com a imprensa, a parte de protocolo e cerimonial. Mas, como eu disse, nós nunca recebemos uma missão sem receber uma preparação. Então, eu fiz um estágio de comunicação social no Centro de do Centro de Comunicação Social do Exército, que é o órgão máximo que nos orienta, prepara, para o posto. Sim, então para mim foi, digamos que um orgulho, porque eu era moderna, eu era a única mulher do comando da brigada e eu recebi essa atribuição de ser essa chefe de seção e continuo até hoje, desde 2016 até hoje. Parabéns. Eu ainda continuo chefe da seção e cada vez procurando aprender mais numa área que não é a minha de origem, mas é uma área a qual eu aprendi a gostar muito. Sempre desbravando, né? Então, é do depósito de subsistência, que exige grande responsabilidade, as relações institucionais adquiridas até chegar à comunicação social, que é um setor indispensável em qualquer instituição. Exatamente. Né? Para regrar, alinhar, informar, organizar todas as ações realizadas pelo Exército. Exatamente. Para que todos caminhem na mesma direção, nos mesmos propósitos. Muito importante. E a aproximação do Exército com as comunidades é fundamental também, e são ações realizadas pelo Exército, se tem o conhecimento, e que se multiplica pelas 12 organizações militares subordinadas. Sim, exatamente. Nós procuramos a parte da comunicação social, é a parte que a gente chama da mão amiga do Exército, que é justamente fazer essa aproximação com as comunidades e poder ajudar da melhor maneira possível. Estar lado a lado.
Exatamente, que nós temos a seção junto dos anseios da sociedade. Exato, nós temos a seção de operações que trata da parte do braço forte, que são as operações militares, e nós trabalhamos com o viés da mão amiga, que é justamente isso, nos aproximar da sociedade, mostrar o nosso trabalho e ajudar o tanto quanto for possível. Excelente. Coronel Patrícia, como você se sente sendo a mulher em mais alto posto do Exército Brasileiro em Santa Maria? Você percebe alguma distinção por parte dos homens? Como você avalia essa sua conquista, essa sua condição? Então, Giovana, eu tenho que dizer, admitir que os meus colegas, eles são muito orgulhosos de mim, de ter chegado onde eu cheguei. Eu não tenho na minha carreira, assim, nenhum relato que eu possa dizer de alguma discriminação por estar numa função X ou Y. Sempre fui tratada de maneira igual. Muito bem tratada. Muito bem tratada e sempre... É que você é muito elegante, muito simpática. Então obrigada. Ganha, né, o respeito das pessoas naturalmente. Exatamente. Então, o respeito sempre houve e o companheirismo também, a gente sempre se ajuda. Sim. Então, isso eu acho que creio que seja o companheirismo e o respeito são muito importantes. Eu creio que seja recíproco, porque eu procuro sempre estar à disposição para ajudar e receber. Porque você atua como uma líder, né? É liderança. Creio que sim. Não sei, são as tuas palavras, mas não tive. Eu me sinto com uma responsabilidade muito grande de ser a mulher com um maior posto, porque eu sei que eu sou um exemplo para as mais modernas. Claro. Então, eu procuro manter uma postura sempre de estar de braços abertos para receber as militares novas que chegam. Hoje mesmo nós tivemos a oportunidade de receber uma aspirante oficial, que é da linha bélica, que veio da Academia Militar das Agulhas Negras. Então, hoje eu tive a oportunidade de conhecê-la. E eu vejo que as novas gerações acabam se espelhando na gente. Então, é muita responsabilidade. Faz com que a gente tenha que se manter um exemplo e um espelho para elas. Mas o seu perfil é um exemplo, né? Quando nós falamos com propriedade. Enquanto colaboradora da Rede Pampa de Comunicação, nós realizamos ações solidárias e nós podemos contar com seus préstimos, né, com a gentileza do Exército Brasileiro em Santa Maria, que foram muito gentis, né, e sempre muito solidários também. As causas que veículos de comunicação realizávamos, né, então nós conhecemos a sua trajetória, né, por isso nós podemos elogiá-la. Obrigada, Giovana. Parabéns pela respeitada e rebuscada, então, representação feminina nas Forças Armadas do Brasil, né, Coronel Patrícia. É imensamente gratificante para todas nós, mulheres, vê-la conquistando com méritos uma alta patente dentro de uma instituição historicamente dominada, né, pela presença masculina. É uma trajetória precursora, né, e que constrói pontes para outras mulheres, né, que queiram avançar na carreira militar. Isso é uma inspiração. É uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui na minha fala, que é quem pensar em seguir essa carreira, não desista. Pense. Quando eu fiz o concurso, tinham só 4 vagas para todo o Brasil. Eu, natural lá de Santa Rosa, formada aqui em Santa Maria, e fui uma das 4. Por que as outras pessoas, se tiver uma vaga, essa vaga pode ser dela? Então, não há distinção nos concursos para homens e mulheres, todos podem prestar, mas as mulheres eu posso afirmar, Giovana, que vem se destacando aí nos nossos cursos e concursos. Que bom, isso é ótimo. Exatamente, isso que eu acho que nós temos que aumentar esse efetivo e mostrar o nosso valor. Isso é evolução e crescimento. Com certeza. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui. Foi realmente uma honra tê-la engrandecendo esta edição especial Mulheres. Eu que agradeço. E volte sempre. Muito obrigada. A edição especial Mulheres chegou ao fim. Vamos encerrar esta homenagem ao Mês Internacional da Mulher com um trecho da Poesia da Mulher por Clarice Lispector. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente.
Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo.